com gripe, e aí por isso ela não está aqui hoje. Pastor Leandro me disse que a Bruna está com febre, foi para a UPA também. Agora, tem uma coisa, irmãos, que deixa um pastor entristecido, sabe o que é? É quando o frio na vida do crente é maior do que a vontade de servir a Deus. Tipo aquele negócio, tá frio, hoje não. É maior do que a vontade de servir a Deus. Isso é perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso e preocupante. Amém? Capítulo 23 do Gênesis, dando sequência ao nosso ensinamento do Gênesis. Gênesis, capítulo 23, amém? E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no nosso meio. Enterra o teu morto na mais escolhida das nossas sepulturas. Também de nós, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar o teu morto. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouve-me e fala por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem o fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom heteu a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: se tu estás por isso, ouve-me, peço-te, o preço do campo darei, toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom, dizendo: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que lhe tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata corrente entre mercadores. E assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. E se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova
do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Amém? Irmãos, dando continuidade, então, esta noite, o texto que nós trazemos aqui vai tratar sobre a morte de Sara, a mulher de Abraão. Nós estamos em uma sequência de ensinamento aqui no Gênesis. A semana passada nós vimos o momento em que Deus coloca Abraão à prova e pede o seu filho Isaque. Na semana que antecedeu, nós vimos o momento do nascimento de Isaque e o momento da despedida de Ismael. E hoje vamos falar sobre a morte de Sara. A Bíblia, ela nos diz no primeiro versículo do capítulo 23, que Sara viveu 127 anos e estes foram os dias da sua vida. Quando nós observamos que Sara teve uma quantidade de anos, somando 127 anos, nós lembramos em uns textos anteriores que quando Deus ele fez uma promessa a Sara e ela gerou o seu filho Isaque, ela tinha 90 anos de idade. E nesse momento que ela morre, fazendo aqui o cálculo, nós entendemos que Isaque já tinha 37 anos de idade. Por que eu estou fazendo este cálculo sobre a idade de Isaque? Nós vimos o período da trajetória de Abraão e Sara, sua mulher, desde o capítulo 12 para cá, são 11 capítulos falando sobre a vida, a peregrinação e o chamado de Abraão. E nesses capítulos nós podemos observar algumas coisas que aconteceu no decorrer da sua vida, da sua caminhada, envolvendo também Sara, sua mulher. E nós vemos que Deus ele fez uma promessa para Sara, da mesma forma que prometeu para Abraão. Porque quando Deus ele disse, eu vou te dar uma semente, e desta semente eu vou levantar uma multidão de nações, essa promessa estende-se a Sara, uma vez que Abraão não geraria, que o fato de gerar estaria condicionada ao útero de Sara. Então ela teve a oportunidade de contemplar o que Deus prometeu para ela, através de Abraão. Ela gerou, ela deu à luz e ela criou durante 37 anos um filho. Provavelmente ela teve momentos de tristeza, momentos de dificuldades, porque a criação de um filho não é todo dia que é alegria. O filho tem um momento que fica doente, tem um momento que fica rebelde, tem um momento que desobedece, mas filho continua sendo filho. E ela sempre foi mãe para Isaque. Então, ela tinha essa idade quando ela morreu. O versículo de número 2 é um versículo que me chamou muita atenção nessa leitura, quando a Bíblia vai dizer que ela morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão foi lamentar a morte e chorar por ela. Nós, prestando atenção neste capítulo 2 aqui, nós vamos observar que ela morreu na terra de Canaã. Irmãos, o fato de Sara ter morrido na terra de Canaã, o que a minha mente entende aqui nesse momento, é que ela alcançou todos os projetos que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Por quê? Porque quando Deus disse, você vai, que eu vou fazer uma grande nação para Abraão, Sara era sua companheira, sua auxiliadora, ela está no projeto junto com seu marido, e Deus disse, vai para a terra que eu vou dar para você, Abraão. E essa terra, ela vai ser por estatuto perpétuo, por herança perpétua, para todos aqueles que descenderem de ti.
Então, a partir do momento que Sara, a sua vida finaliza na terra de Canaã, nós vamos entender que ela chegou onde Deus queria que ela chegasse. E a gente para pensar uma situação dessa, a gente vai observar que muitas pessoas morrem no meio do caminho e não chegam no final do projeto que Deus estabeleceu. E sabe o que tira a pessoa do projeto que Deus estabelece? A desobediência. Quando Deus estabelece um projeto para alguém, Deus ele estipula o caminho que se deve andar. Você quer ver uma coisa? Nós somos descendentes. Genealogicamente, nós descendemos do tronco de Abraão. Porque a genealogia de Cristo está atrelada em Abraão. Então nós vamos observar que nós fomos feitos filhos por adoção do Senhor Jesus, e automaticamente nós herdamos a promessa. Então, a partir do momento que nós herdamos a promessa, o Senhor estabelece um caminho para nós andarmos. E quando nós pegamos o livro do profeta messiânico, no capítulo 30, versículo 21, Isaías vai dizer assim: quando ouvires uma voz por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, não vos desviais dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Está lá, os teus ouvidos vão ouvir a palavra de trás de ti, dizendo, este é o caminho, não se desvia dele. Então é disso que eu estou falando aqui, que nós temos um relacionamento de uma promessa da parte de Deus para nossas vidas. Mas para que isso aconteça, Deus estabelece por onde nós devemos andar. Não sou eu que escolho o caminho que eu vou andar. E não são os irmãos que escolhem o caminho que vai andar. Porque isso foi estabelecido por Deus. Deus disse, existe um caminho e vocês não podem se desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Até porque a Bíblia, ela traz um texto dizendo que o coração do homem, ele planeja. O coração do homem, ele faz planos. Mas a resposta final, ela vem da boca do Senhor. E a boca do Senhor está dizendo em 30, 21 aí de Isaías, existe um caminho e nós não podemos sair dele por qualquer que seja a circunstância. Jesus faz uma declaração, quando ele fala com os discípulos, João escreve no capítulo 14, versículo 6, são palavras de Jesus, quando João diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então nós temos uma promessa de morar no céu, nós temos uma promessa de nos encontrarmos com o Senhor, e nós temos uma promessa de estar diante de Deus. Mas para isso, foi estabelecido um caminho para nós andarmos. Então, o que alegra o meu coração aqui, é que eu tenho um exemplo na Bíblia Sagrada, de alguém que findou os seus dias, no lugar que Deus estabeleceu para que ela estivesse. Irmãos, não deixe acabar os seus dias, fora do lugar que Deus estabeleceu para que você esteja. Nós temos lugar estabelecido por Deus. Nós, como servo de Deus, não podemos ficar dando voltinhas. Hoje eu quero sair um pouco do caminho e ver como é do outro lado. Não faça isso. Deixe o final dos seus dias acontecerem no lugar que Deus te colocou. Não saia do projeto de Deus. Então Sara, neste momento, ela está no projeto de Deus. Coloca para mim o Gênesis 12 e 5, volta aí. Nós vamos encontrar em 12 e 5 de Gênesis, o Senhor dizendo, olha lá, Abraão tomou a Sara sua mulher,
Ló, filho de seu irmão, toda a sua fazenda que havia adquirido, as almas que nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Agora escute bem, quando Abraão, ele toma essa atitude, ele pega a sua mulher, e automaticamente vai o seu sobrinho, e vai toda a fazenda que ele possui, seus servos, juntamente com ele está indo para um lugar que Deus designou para que ele se estabelecesse. E aí nós vamos encontrar uma situação aqui na Bíblia. Vocês estão achando que Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi direto para Canaã? Vocês acham que ele saiu de Ur dos Caldeus e já se estabeleceu na terra da promessa? Não, a Bíblia diz que Abraão conheceu o Egito. A Bíblia diz que Abraão conheceu a fome, e a Bíblia diz que Abraão ele foi ajudado por Manre, aquele homem que tinha os carvalhais onde Abraão se estabeleceu, que era o Hebrom. Então, para ele estar na terra da promessa, no lugar que Deus originou para que ele estivesse, que era Canaã, a sua vida teve altos e teve baixos. Mas quando nós vemos Sara morrendo na terra estabelecida, eu entendo que Abraão, ele ouviu a voz de Deus, e ele seguiu os direcionamentos de Deus, e a sua esposa esteve onde tinha que estar. E eu quero abrir um parêntese para dizer uma coisa muito séria que está acontecendo no meio do povo de Deus hoje. Tem esposa se perdendo por causa de marido ignorante. Tem homens na casa de Deus, eu vou falar, é culto de ensino aqui hoje, que levanta o tupete, estufa o peito e diz: eu obedeço Deus, mas eu não obedeço homens, e fica pulando para lá e para cá, para lá e para cá, e a esposa cresce desorientada, não tem vida espiritual firmada, anda para um lado, anda para o outro, e vice-versa. Tem esposa que toma as mesmas diretrizes, e o marido não tem vida espiritual próspera, porque fica com esse negócio: eu só obedeço Deus, eu não obedeço o homem. Homem não quer mandar na vida de ninguém. Nós abrimos a Bíblia e pregamos a palavra de Deus. Se querem obedecer a voz de Deus, tudo bem. Se não querem, tomem cuidado para não perder a tua bênção e não levar a tua companheira para se perder no meio do caminho também. Abraão, ele teve a sua trajetória, mas sabe onde ele deixou Sara nos últimos dias da sua vida? No lugar que Deus determinar, irmãos. Não saia do lugar que Deus determinou. Isso não é brincadeira. Então, quando eu observo isso, eu vejo que Deus, ele se alegra. Vai para o 17:6 do Gênesis. Então, isso aqui é uma introdução, viu, irmão? Espera aí que nós já vamos chegar lá. Olha o que Deus disse. Primeiro, você vai para a terra de Canaã. Aí disse assim: eu farei de você, você vai frutificar grandissimamente, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Vai para o versículo 7. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, a tua semente depois de ti, suas gerações por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Versículo 8. Eu te darei a ti e a tua semente depois de ti, depois de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão ser-lhe-eis, e eu serei o seu Deus. Então o Senhor, ele fez uma promessa e disse: vou abençoar a tua vida, vou abençoar a vida da tua esposa, vou abençoar a vida dos teus filhos,
vou abençoar a vida dos teus netos, dos teus bisnetos, todas as gerações depois de ti, perpetuamente. E eu só quero de você o seguinte: vai para a terra de Canaã e não saia de lá. Aí às vezes a gente fica, a minha vida não dá certo, volta para Canaã. Está dando tudo errado, volta para Canaã. A gente às vezes quer andar onde a gente acha que quer e que a bênção de Deus sobre nossa vida. A Bíblia não está ensinando isso. Deus estabeleceu condições para perpetuar Canaã na vida dos patriarcas. Nós vamos ver mais para frente aqui, o assunto aqui, não sei se não vai dar nem a tempo, porque nós vamos ver mais aqui para frente, que Abraão e a geração dele foi toda ficando em Canaã. Quem morria longe, vinha para ser enterrado em Canaã, porque estava atrelado na promessa de Deus, irmão. Escute aqui, a gente... Bota no Êxodo 3:8, por favor. A gente vai ver que depois de Abraão, quando Israel estava no Egito, Deus ele chamou Moisés. Então Deus ele acaba de falar com Moisés na sarça que ardia com fogo e não se consumia, e Deus diz assim, ó: portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga. Ó, Deus está falando de Canaã. A uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, lugar do eteu, lugar do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Deus estava dizendo: Canaã, hoje eu estou estabelecendo nações. Mas vai chegar um dia que a Canaã espiritual vai estender para toda a humanidade. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que naquela época eu não poderia pisar em Canaã como um gentio, mas hoje eu posso cantar aquela música bonita: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. A Bíblia está dizendo: não tire o teu pé da Canaã espiritual. Aleluia. Deus ele estabeleceu, e Sara chegou onde Deus queria que ela estava, juntamente com seu marido. Aí a gente vai ver que Abraão ele se levanta e ele vai lamentar a morte de Sara. Então, ele chora e depois ele vai se preocupar com o enterro, irmãos. Olha a situação de Abraão. Eu preciso enterrar Sara. Mas onde eu vou enterrar Sara? O que eu vou fazer agora? Eu estou em Canaã, mas eu ainda sou peregrino aqui. Deus me prometeu este lugar, mas ainda tem pessoas aqui que eu preciso tomar cuidado. Abraão estava dizendo: eu estou debaixo da promessa de Deus, mas isso não me dá o direito de chegar chutando pênalti. Abraão estava dizendo: eu estou na promessa de Deus, mas não quer dizer que onde eu chego eu sou o dono da razão. Porque hoje, irmão, é um tal de crente tupetudo. Comigo ninguém fala assim, porque eu tenho a marca da promessa. A marca da promessa é para fazer o crente ser humilde, não ignorante. Eu já conversei com pessoas que estufam o peito e disse: vim aqui, comigo não leva uma não, porque eu tenho a marca da promessa. Marca da promessa é para fazer o crente humilde, irmão, para morar no céu. Porque olha, Abraão, ele se levanta, ele vai diante do morto, e ele fala para os filhos de Et e diz assim: estrangeiro e peregrino eu sou entre vocês, me dá a possessão de sepultura convosco,
para que eu sepulte o meu morto diante da minha face. Quando Abraão usa esse termo, eu quero uma possessão aqui, mas eu quero a autorização de vocês. Abraão estava dizendo, eu vim debaixo de uma promessa, mas quando eu cheguei aqui vocês já estavam, e eu preciso respeitar esse negócio. Não é porque eu tenho a mão de Deus sobre a minha vida, que eu chego desfazendo de quem é menor. Não é porque eu tenho a mão de Deus sobre a minha vida, que eu chego mudando as regras e fazendo o que eu quero. Abraão estava dizendo, eu quero que vocês me deem o direito de sepultar aqui o meu morto diante da minha face. Sabe o que Abraão estava dizendo? Se eu vou sepultar o meu morto aqui diante da minha face, eu estou plantando raiz aqui e daqui eu não saio até que Deus me tire daqui, irmão. A fala de Abraão é uma fala forte aqui. Ele está dizendo, eu quero sepultar diante da minha face. Ele estava dizendo, vai ficar sepultada, mas eu vou ficar por aqui. Ele estava dizendo, eu perdi a minha esposa, mas isso não quer dizer que eu vou sair do lugar que Deus me colocou. Porque hoje em dia, a gente vive umas coisas na face da terra. O crente perde alguma coisa, não quer saber mais de nada. Tem uns camaradas que é terrível. Eu perdi tudo, para mim acabou. Como que é esse negócio? Não funciona assim. Nós não somos dono da vida. Nós não somos dono de ninguém. Nós estamos analisando aqui uma situação e Abraão está dizendo, sabe por que eu quero enterrar o meu morto aqui nessa terra? Porque Deus me disse que onde eu colocar a planta do meu pé vai ser meu, e eu estou pisando aqui, e Sara vai ficar aqui, porque eu vou ficar por aqui também. A gente precisa estabelecer propósitos na nossa vida, irmãos. Nós temos que ter projetos na nossa vida de permanecer enraizados. O cristão não pode ficar com esse negócio, não, eu estou aqui, se não der certo eu vou para lá. Não. Nós precisamos ser otimistas e dizer, não está bom por algum motivo, eu vou orar, porque se eu orar, o céu vai mover neste lugar, irmãos. Olha, Abraão disse, eu quero enterrar, mas eu quero que vocês me deem autorização e vocês me forneçam por possessão a sepultura. Abraão estava dizendo, eu não quero sepultura emprestada. Porque onde eu vou pôr Sara vai ser um lugar que lá na frente eu quero que me coloque também. Aí Abraão vai dizer assim, ó, a Bíblia vai dizer o seguinte, eles responderam, os filhos de Et, a Abraão, ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus, tu és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida da nossa sepultura. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Nós precisamos tomar um cuidado, irmãos. Vocês sabiam que hoje, se alguém fizer uma fala dessa, a gente acaba aceitando na hora, porque é de graça, não é? Aceite de graça o que você não tem condição de pagar. Mas se Deus te deu condição, pague. Não deva nada para ninguém, exceto o amor. Porque tem pessoas que falam bem da gente, mas isso é língua lisonjeira. Bota para mim no 26, 28 do Provérbios, vamos aprender uma coisa com Salomão. Olha, a língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Deixa aí, não tira não. A língua falsa aborrece
a quem ela tem maravilhado. Sabe o que isso quer dizer? Alguém poderia estar dizendo: Abraão, você é príncipe de Deus entre nós. E depois sair dizendo: ele tinha dinheiro, eu só quis ser gentil, mas ele tinha que ter me pagado. A mesma língua que maravilhou, agora ela está aborrecendo. E a mesma boca que operou lisonja, agora opera ruína. Cuidado. Se puder pagar, pague, não deva nada para ninguém. Não vive só do que me dão. Tem trabalho, tem saúde, tem um dinheirinho, compre e pague, não deva nada para ninguém. Tem pessoas que ficam numa lisonja só para ganhar as coisas. Nós não precisamos disso, nós temos Deus. Nós temos que tomar cuidado com a boca que opera ruína. Esse negócio de boca que opera ruína, isso é sério, irmão. O crente não pode ir à ruína por causa de boca de terceiros. A Bíblia ensina que quando alguém abrir a boca para falar alguma coisa, essa pessoa tem que ser no mínimo mentirosa. A Bíblia ensina que o meu testemunho tem que ser tão justo que quando falarem de mim, estão pecando na prática da mentira. Abraão, ele disse: não, me fala o preço que eu vou pagar. Quando a gente compra, a gente tem o direito de escolher, irmãos. Quando a gente compra, a gente tem o direito de exigir. Um cidadão queria vender um carro uma vez para mim, eu disse: não, não quero não. Mas você não está procurando um carro dessa marca, desse ano? Eu falei: eu estou, mas essa cor eu não quero. Rapaz, é tudo carro. Eu falei: meu amigo, eu estou pagando, eu vou comprar da cor que eu quero, não da cor que você quer me vender. Agora dizem por aí que cavalo dado não se olha os dentes. Você pega um cavalo dado com o dente tudo podre, com a boca banguela, ele não come. Vai emagrecer, vai morrer, você vai ter trabalho para enterrar o cavalo. Salomão disse: não, fala o preço que eu vou pagar. Olha aqui. Abraão se levantou e ele se inclina diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Abraão, ele faz aqui um ato de reverência. Ele está reverenciando. Lucas 1:31, 6:31, Lucas 6:31. Vamos ver o que Abraão está fazendo aqui, ó. Abraão estava fazendo isso. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Abraão exigia respeito. Então Abraão estava peregrinando, a terra seria posteriormente dele e da sua descendência, mas até isso acontecer, ele respeitava os heteus como os donos da terra. E ele se prostra diante deles, ele mostra reverência. E a Bíblia está dizendo: você quer que os homens façam para você? Faça para eles primeiro. Isso é uma lição tão séria para nós. A gente reclama do mau humor do irmão, mas vira e mexe a gente está bicudo. A gente reclama que alguém está atrapalhando, mas vira e mexe a gente atrapalha também. A gente reclama de algo de alguém, mas a gente comete as mesmas coisas. Está errado. Meu finado vô dizia que era o sujo falando do mal lavado.
Se a gente quer que alguém faça, vamos fazer primeiro. Antes de reclamar do que alguém está fazendo, vamos ver se nós já fizemos. Essa igreja está suja, parece que ninguém limpa. Já pegou a vassoura alguma vez? Essas cadeiras estão com teia de aranha. Já participou do mutirão para lavar elas lá fora com a mangueira e a buchinha? Amém? Tudo que quiser que alguém faça, antes de falar, faça primeiro. Porque Jesus, ele disse: aprendei de mim. Eu sou manso e sou humilde de coração. Aí Jesus estava dizendo: eu estou dizendo para vocês aprender de mim, que se puxar o histórico da minha vida, toda a minha vida eu fiz isso. Não exija de alguém que você não faz, isso é hipocrisia. Nunca exija de alguém o que você não é. Eu não posso exigir dos irmãos o que eu, como pastor da igreja, não faço. Não é? Eu não posso questionar algo de alguém se a minha conduta for questionável. Eu não posso criticar o comportamento de alguém se o meu comportamento for digno de crítica. Não é? Então Abraão, ele mostra: vocês estão querendo me dar esse negócio, mas eu vou querer pagar. Eu de fato sou grato por vocês quererem me dar. Eu estou até me encurvando diante de vocês, mas dado eu não quero. Eu vou pagar. Tinha um irmão, inclusive eu falava desse irmão essa semana, um irmão abençoadíssimo, lá no Mato Grosso do Sul. E esse irmão, ele tem uma autoelétrica, loja de bateria, tem duas lá agora, bem grandona. E quando eu conheci esse irmão, ele tinha uma portinha bem pequenininha, era funcionário de outra pessoa, arrumando bicicleta e ganhava muito pouquinho, passava uma prova danada. E eu estava ministrando no Mato Grosso do Sul uma vez, e Deus liberou uma palavra no meu coração, e eu entreguei algo de Deus para ele. E ele tomou uma posição na segunda-feira. Quando foi na outra semana, eu estava passando de carro lá na frente, ele me parou, e ele disse, eu era presbítero na época, ele disse: meu irmão, eu quero te contar uma bênção. Eu falei: pode falar, meu irmão. Ele falou: essa portinha aqui, eu trabalhava para um fulano que não é cristão e vivia me perseguindo. E diante da palavra que Deus te usou para me falar, eu tomei uma posição e agora é meu. Mas eu olhei assim e não tinha nada. Só tinha uma chave para arrumar a bicicleta, umas bicicletas consertadas, uns pneus desmontados. Mas eu fiquei contente pelo irmão. E quando passou uns 2 anos, ele já tinha 2 lojas grandes. Sabe essas lojas que fica 200, 300 bateria nova, e é caminhão entrando, carro saindo, e a filha dele trabalhando com ele, irmã Ingrid, e uma bênção. Só que tinha uma coisa que começou a me desagradar, porque eu sempre dei preferência para os domésticos na fé. Se a irmã tiver uma lojinha, eu vou comprar dela, desde que não me estorca no preço, é lógico, né? Não adianta eu querer comprar da irmã se na outra loja custa 20, ela querer vender por 150, eu não vou comprar. Mas se tiver no preço justo, ela vai ser, eu vou ser cliente dela, é lógico. Só que eu tinha minhas condução de serviço na cidade, e virava e mexia, eu precisava de serviço. E eu ligava, ele mandava socorrer, e eu perguntava quanto era, ele não cobrava. E a primeira vez não cobrou, a segunda vez não cobrou, da terceira não cobrou, e eu nunca mais levei serviço para ele. Eu não podia aceitar o irmão trabalhando de graça para mim, porque a palavra que eu liberei para ele não era minha. Eu não fiz nada para aquele irmão. Quem honrou a vida dele foi Deus, a partir do momento que ele ouviu a voz do Senhor.
Então eu não posso. No meu entendimento, eu me sentia um aproveitador. Toda vez que um funcionário dele ou ele mexia nas minhas caminhonetes, e daí a pouco não queria receber o pagamento. E eu parei de dar o serviço para ele. Comecei a dar para o outro irmão o serviço. E chegou um dia, eu disse: irmão, eu não estou te trazendo mais por causa disso, disso e disso. Ele falou: não tem problema, porque se trouxer, eu não cobro. Então Abraão, ele tinha esse entendimento: eu não posso dever favor para esse pessoal, porque daqui uns dias a geração dele vai ter que falar sim senhor e não senhor para o meu filho Isaac, depois para o meu neto Jacó, depois para o meu bisneto José, porque essa terra vai ser da minha geração. E se eu ficar devendo favor, todo dia vai ter alguém dizendo: Abraão só foi vitorioso porque o meu antepassado fazia favorzinho para ele. Aceite oração como um favor em seu favor. Aceite preces de crente como um favor na tua vida. Agora, esse negócio de tudo fazer de graça, não aceite. Não aceite. Olha, Abraão disse assim, ó: eles disseram: se é da vossa vontade sepultar o teu morto, que eu sepulte o meu morto diante da minha face, ouve-me e fala para os filhos de Zoar, então que ele me dê a cova de Macpela, que tem o fim do seu campo, mas pelo seu devido preço, em posse de sepulcro no meio de vocês. Abraão disse assim: eu quero pagar o que vale. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, sinceramente, eu não admito que um cliente coloque preço no meu trabalho. Eu não, de jeito nenhum. E quando eu chego em qualquer lugar, eu não boto preço em nada que alguém está vendendo. Viu? Não faça isso, nunca faça isso. Se o preço não te agrada, diz: hoje não dá para mim, vai embora. Mas não coloque preço no que não é seu. E Abraão, ele disse: eu quero pagar o preço devido. Vê quanto vale a terra que eu vou pagar. Porque esta cova de Macpela, neste campo, isso aqui tem um histórico muito grande, gente. Primeiro, até hoje existe, e o nome Macpela, ele tem uma conotação de sepultura dupla. Entre os judeus, a história judaica, o campo de Macpela, ele tem a conotação de sepultura dupla. Por quê? Porque nos manuscritos judaicos antigos, existem evidências que houve sepultamentos de casais: Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. E por isso Macpela leva esse significado de sepultura dupla. Houve outros sepultamentos, mas a princípio é isso. Então nós vamos ver aqui que este campo de Macpela, ele recebeu algumas pessoas importantes. Nós vamos encontrar Sara sendo sepultada, Abraão foi sepultado, nós vamos encontrar Jacó sendo sepultado, sua esposa. Então, Efron, ele estava no meio dos filhos de Et, e respondeu a Abraão, diante de todos que estavam lá, e disse: não, meu senhor, o campo te dou, também eu te dou a cova que nele está diante dos olhos dos filhos do meu povo, te dou. Sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou em terra de novo, irmãos, diante da face do povo,
E Abraão falou: se tu estás por isso, ouve-me. Eu te peço, o preço do campo te darei. Toma de mim e sepultarei ali o meu morto. Abraão disse: eu de graça eu não quero. Eu quero saber o preço para que eu possa sepultar. Então, ele vai dizer o seguinte: a terra é de 400 ciclos de prata, que seria 400 moedas. O que é isso entre mim e ti? Sepulta o morto. Então, mais uma vez, ele tentou dizer: rapaz, Abraão, 400 moedas de prata entre nós dois não é nada. Ele estava dizendo: eu tenho bastante, e você também tem. 400 moedas não te deixa mais pobre e não me deixa mais rico. Ele queria dar isso para Abraão. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado com o que é dado. Às vezes alguém te dá uma coisa e depois busca de volta. Aí Abraão tinha projeto de estabelecimento daquela terra. E ele pensava: não, depois eu morro, e esse povo tira meus ossos e os ossos da Sara e joga em qualquer lugar por aí, em qualquer cova rasa, e vão botar os mortos dele. Se eu pagar é meu, eles não têm o direito de mexer. É por isso que a salvação não foi de graça, teve um preço pago. Então, nós vamos ver aqui que Abraão deu ouvidos a Efrom, ele pesou a prata, e ele entregou a prata, 400 ciclos, correntes entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. E confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da cidade. Olha o que aconteceu. Abraão, ele adquire o campo de Macpela oficialmente agora. Irmãos, a gente olha para a Bíblia, a gente vê o crescimento que Abraão teve debaixo dos carvalhais de Manre. E ele compra esse campo, que o Hebrom estava ali, para não sair de perto do lugar que Deus o honrou. E às vezes, Deus ele honra alguém, e alguém logo quer bater asa para sair mostrando por aí que foi honrado. Quando nós fazemos isso, nós estamos desonrando quem nos honrou. Isso é um negócio sério. É por isso que eu falo sempre nessa igreja aqui, eu não separo itinerante. Itinerante aqui, ele vai ser crente com a carteirinha, nem cooperador na porta vai ser, eu não quero. Quando vir outro pastor faz isso. Eu não posso honrar alguém para ficar saindo por aí dizendo que foi honrado e não fazer o seu trabalho onde Deus o estabeleceu. Então Abraão ele tinha um posicionamento a respeito disso. Eu fui honrado por Manre, aqui debaixo dos carvalhais, então eu vou ficar por perto porque a bênção está aqui. Vocês viram o que aconteceu com o filho pródigo, quando ele saiu de perto da bênção? Irmão, se eu vejo tantas pessoas sair de perto da bênção e se rebentar. Então nós vamos ver aqui, o campo agora ele pertence a Abraão, e a gente vai ver que ele comprou tudo que estava em volta. Se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et. Então naquela época, irmão, não existia cartório, e naquela época não tinha escritura.
Então, como comprovava que alguém comprou uma terra? Testemunhas, tá? Mas por que não podia ser uma testemunha só? Por que não podia? Tem pessoas, irmãos, que têm facilidade para esquecer as coisas. Tem pessoas que vê uma coisa e depois diz, eu não me lembro. E aí compromete a outra parte. Então, diante de muitas testemunhas, a Bíblia, ela diz o seguinte, que uma geração vai e a outra vem. E por mais que alguém fosse, por mais que alguém mudasse, essa história ia estar sempre sendo alimentada no meio daquele povo. Quando alguém passasse e dissesse, de quem é este campo? Alguém dizia, é de Abraão. Mas esse campo não era de outra pessoa. Este campo não era de Efrom. Aí alguém dizia, meu bisavô disse que debaixo daquela árvore, diante de todo o povo, Efrom deu preço, Abraão pagou. Abraão morreu, passou para Isaac. Isaac morreu, passou para Jacó. Jacó morreu, passou para os teus filhos. E os filhos de Jacó morreu, de quem é agora? De todo mundo. 12 tribos de Israel, uma nação se estabeleceu. Então nós vemos aqui, estamos finalizando, que sem testemunha, o negócio é complicado, corre o risco de dar errado. Esse negócio ninguém viu, não tinha ninguém para falar a seu favor, cuidado. Tem certos negócios que não se trata sem ter alguém perto. Não pode. Há uns 30 anos atrás, eu conheci um homem de Vitória no Espírito Santo chamado Vivaldo. Vivaldo Prates Couto era o nome dele, eu me lembro até hoje. E ele era funcionário de uma empresa do Rio de Janeiro, porque Vitória tem uma parte do Rio de Janeiro que faz divisa. E aí, quando começou a febre de celular, e essa empresa montava as torres de celular, aquelas torres bem grandona, autona, e esse Vivaldo ficava viajando com equipe, pintando essas torres de laranjado e branco, sabe aquelas torres? E aí, eu já era pintor na época, e esse camarada me procurou, eu montei uma equipe, e começamos a pintar torre de celular para ele. Na época eu subia 60 metros de altura, travava as pernas e deitava para trás assim. Menino, 20 anos eu tinha. E aí, nós viajávamos cidades fazendo esse trabalho, e precisava de uma equipe numa cidade chamada Uchoa. E ele me disse, olha, monta uma equipe, vai você e mais uma equipe para Uchoa comigo. Eu era líder dos caras. E aí eu tinha um rapaz que ele já é falecido, ele chamava José Luiz, conhecido como Zelão, um moreno bem grandão. E o Zelão disse para mim, não, Lindomar, eu sei, eu já trabalhei e tal. E aí botamos esse camarada no carro e nós estamos andando na cidade. E esse Vivaldo faz uma pergunta para ele, você já trabalhou com isso? Não, já. Mas trabalhou com quem? Porque a ideia era, eu quero saber com quem que ele trabalhou, porque eu vou levar para outra cidade, vai subir muito alto, é perigoso. E pelo menos eu vou procurar saber se é verdade. Aí ele começou a dizer, olha, tá vendo aquele prédio? Então, pintou eu e o finado não sei quem. Peraí, mas o cara já morreu, não pode falar se é verdade. Passou num outro lugar, ele mostrou uma outra coisa alta e diz, aquele lá foi eu e o finado fulano. Aí paramos lá e desceu. Aí o homem falou, rapaz, mas todo mundo que trabalhou que você morreu, eu não vou levar você com nós não. Nós não precisamos de ninguém que cuide da nossa vida, mas nós precisamos de pessoas que dê testemunho de quem nós somos.
Nós precisamos disso. Foi confirmado, a posse de fato agora, ela é de Abraão. E aí agora Abraão vai sepultar Sara. Você está vendo o processo de negociação? Vocês estão vendo o tanto que Abraão negociou para poder comprar essa terra? E tentaram 3 vezes dar de graça. E ele disse: de graça eu não quero não. Eu não quero ninguém falando que eu estou pondo meus mortos no que me der. Eu tenho dinheiro para pagar, eu vou pagar. Irmão, coisa boa é pagar o que compra. Chegar na loja e dizer: eu quero isso, isso e isso. Vai pagar como? Que seja cartão, que seja dinheiro. Só não chega e fala para o dono da loja: faz fiado. Não existe isso mais não. Viu? O vendedor de picolé tem maquininha de cartão no celular. Acabou esse negócio. Pendura aí no fio do bigode. Tem isso não. Acabou esse negócio. Aí, vamos finalizar aqui. Abraão sepultou Sara, sua mulher, na cova no campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebrom. Aonde foi isso? Na terra de Canaã, irmãos. Ela chegou e ficou perpetuamente no lugar que Deus havia estabelecido. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Eu quero finalizar dizendo aqui uma última coisa. Não saia de Canaã. Não saia não. Se precisar passar por altos e baixos, passe. Não se esqueça. Pastor, eu não sei se eu vou conseguir chegar em Canaã, que eu não me sinto bem, porque eu contei mentira. Eu já fui para o Egito. Você reparou que essa é a trajetória de Abraão? Eu já passei fome, blasfemei. Você reparou que a fome levou Abraão para o Egito? O que te levou para o Egito eu não quero saber. Eu quero é que você volte e se estabeleça em Canaã. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã não temos trabalho, sexta-feira